Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Culto online. E hoje nós estamos iniciando um novo mês, é o mês de julho. E junto com o novo mês, sempre chega também uma nova série de reflexões bíblicas. E a nossa série desse mês de julho se chama Campeões. Um nome muito sugestivo, não é verdade? Algo que todos nós desejamos, ser vencedores, vencedores por Cristo Jesus. E nesse mês de julho, nós vamos estudar, conhecer a vida de muitos homens de Deus que tiveram experiências com o Senhor nas mais diversas áreas de suas vidas e trilharam um caminho de vitória. Um caminho que certamente você e eu desejamos e precisamos trilhar também. Não é verdade? Mês de julho, mês de frio, um friozinho, já passamos da metade do ano, precisamos agradecer ao Senhor por isso. E olha só, eu sei que você está seguindo esse culto agora online, essa série de modo online, mas não faz isso por causa do frio não, hein? Ai, tô de olho, hein? Se você está assistindo o culto online, assista e participe dos cultos online por causa da pandemia, por causa do risco do coronavírus. Não fique em casa por causa do frio, que eu tô de olho, hein? Você tá vendo essa câmerazinha aí no canto do seu celular, do seu tablet, da sua televisão? Tô vendo você, hein? Não faz isso não. Ai. Meus irmãos, friozinho, né? Frio gostoso tá aí. Para falar a verdade, eu não gosto muito do frio não, mas tem quem goste, para dormir é tão bom. Mas é muito bom nós podermos dizer que chegamos para mais do meio de um ano, né? Passamos a metade de um ano e até aqui nos ajudou o Senhor, literalmente, na verdade, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, onde nós vamos dar início à nossa série Campeões. E nesse domingo eu quero falar com você sobre Abraão, o campeão da fé. Como eu disse para você, nós vamos ver várias pessoas que foram vitoriosas nas mais diversas áreas de sua vida. Como 2021 é o ano da fé, eu quero começar falando sobre a vitória na área da fé, né? Não poderia ser diferente. Romanos 8:37, mas antes eu quero orar agora por você, pela sua família. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa palavra que nós vamos receber aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, de forma online, das suas casas. Eu quero agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão lá na igreja, nos cultos presenciais. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida daqueles que assistirão e participarão da reapresentação desse culto, ó Pai, lá na quarta-feira. Abençoe essas vidas. Faça de nós verdadeiros campeões aos olhos do Senhor. Louvado seja o seu nome. Ministra aos nossos corações. Fortalece o nosso coração e a nossa fé. Traga a nós aquilo que nós tanto precisamos nessa noite. Aqueles que estão famintos, ó Pai, aqueles que estão necessitados de alegria, de paz, de segurança, que o Senhor derrame essas bênçãos sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, tira de nós nesse momento tudo aquilo que nos impede de estar em contato com a sua palavra, estar em contato com a iluminação que vem do Espírito Santo, para que possamos de fato, ó Pai, ter uma experiência espiritual e sobrenatural com o Senhor nessa noite. Abençoe essas vidas que estão ouvindo essa palavra e também as suas famílias. Vá ao lar de cada um. Envie os seus anjos, ó Pai, a cada casa. Cuida de cada casa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele
que nos amou. Campeões. Abraão, o campeão da fé. Meus irmãos, as pessoas gostam muito de declarar esse versículo, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Há muitos louvores que falam sobre esse versículo, sobre esse assunto. E de fato essa afirmação de Paulo é uma afirmação extremamente poderosa. Aqui nessa afirmação não está dizendo que nós somos vencedores apenas em algumas coisas e outras não. Mas diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver de que coisas o apóstolo Paulo ele está falando, né? Você verá que Paulo ele está falando sobre o pecado, ele está falando sobre a tribulação, ele está falando sobre perseguições, Paulo está falando sobre angústias e um monte de coisas. E ele está falando que sobre todas essas coisas nós seremos mais do que vencedores. Isso não é teologia da prosperidade, não confunda. Isso é a palavra de Deus. A teologia da prosperidade veio distorcer, embaçar a verdadeira visão do Senhor a respeito da vitória, não é? Ela endeusa a vitória, mas isso não significa que de fato Deus não tenha vitória para a nossa vida. A palavra de Deus nos garante que sim, o Senhor ele tem vitória para a nossa vida. E o que é mais interessante é que a palavra nos mostra que nós não precisamos fazer nada para vencer, porque é graça, é favor imerecido, não é algo que exige uma conquista nossa, porque essa vitória já foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que nós precisamos fazer é tomar posse dessa palavra pela fé e viver de acordo com a fé. Viver como verdadeiros homens e mulheres de Deus. E o resto acontece. É buscar ao Senhor em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e aí as demais coisas nos são acrescentadas. Amém? Meus irmãos, mas há uma coisa que nós precisamos ter bastante cuidado, é que apesar da Bíblia falar que nós somos mais do que vencedores, muitas vezes nós acabamos vivendo uma vida de derrota. É ou não é verdade? Quantas vezes cristãos, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, não vivem aparentemente uma vida vitoriosa, mas vivem uma sucessão de derrotas. É como se fosse, meus irmãos, a história de um príncipe cheio de riquezas, de poder, de autoridade, mas que não vive as riquezas do rei que é o seu pai. Vive como um plebeu, vive como um mendigo, e nós não podemos ser assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vitória. Nós como filhos do rei, precisamos viver como herdeiros desse rei. E a herança que esse rei deixa para nós, entre os seus muitos tesouros, é uma vida de vitória. Então diga nessa noite assim, olha, derrota, show para lá, né? Vai para lá, sai daqui, porque o meu Deus, ele preparou muitas vitórias para mim e para minha família. No livro do Gênesis, nós encontramos a história de dois homens que serão alvo da nossa reflexão de hoje. E um eu já citei para você, que é Abraão, o pai da fé, um homem de fé extraordinária, um homem que na realidade ele conhece a fé e vai se desenvolvendo na fé de acordo com o que ele vai vivendo e caminhando com o Senhor. E o outro é Ló, seu sobrinho. E esses dois homens, de fato, eles tinham fé no Senhor. Tanto Abraão como Ló eram servos de Deus. Todavia, eles viviam a vida de uma maneira completamente diferente um do outro. E é isso que nós precisamos entender aqui nessa noite. Enquanto Abraão vivia como um crente espiritual, como um crente vencedor, como um crente fervoroso, Ló, ele infelizmente acabou vivendo como um crente carnal, como um crente derrotado, e nós vamos ver evidências disso daqui a pouco na nossa reflexão. E o que os dois fizeram de tão diferente? É isso que nós precisamos refletir aqui nessa noite.
O que levou Abraão a viver como um campeão e o que levou Ló a viver uma vida de derrota. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Abraão, ele ouviu Deus. Ló apenas seguiu Abraão. Olha só, meus irmãos, a primeira grande diferença entre Abraão e Ló é que Ló ouvia a voz de Deus. Abraão ouviu o chamado do Senhor. E Ló, em diversos momentos, ele apenas vive na aba de Abraão. Ele vive à sombra de Abraão. Ele não vive experiências pessoais com Deus como Abraão viveu, mas ele vive à sombra das experiências que o seu tio teve com Deus. E quantas vezes nós cristãos vivemos assim, não é? Nós não temos as nossas próprias experiências com o Senhor, mas nós servimos a Deus alimentamos a nossa vida espiritual baseado no testemunho, na fé de outras pessoas, no que outras pessoas estão vivendo com Deus. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3 diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que chamado extraordinário! E perceba que Abraão, ele recebe esse chamado do Senhor e ele ouve a direção de Deus, a direção de deixar tudo para trás, a direção de deixar Ur dos Caldeus, um lugar de paganismo, de idolatria, de trevas, e ir para outro lugar, obedecer a direção do Senhor. Só que um pouco mais adiante, no versículo 4, aqui de Gênesis 12, nós vemos dizer assim: Partiu, pois, Abraão como ordenara o Senhor. Há uma adição aqui. E Ló foi com ele. E Ló foi com Abraão. Veja que a Bíblia ela menciona o chamamento de Deus para Abraão, mas não menciona nada a respeito de um chamado para Ló nesse momento. Nós não estamos vendo um chamamento de Ló aqui nessa passagem, pelo contrário. A direção foi para que Abraão deixasse a sua terra e deixasse a sua parentela. No chamado de Deus para Abraão, nós não ouvimos nada sobre Ló. Ele apenas foi atrás de Abraão. Como muitos crentes que muitas vezes vão atrás do pastor, ou atrás do cantor, ou atrás do irmão, ou atrás da irmã, porque fulano é um irmão de revelação, porque irmã tal é uma irmã que faz isso, aquilo e acontece, e porque o meu marido, a minha esposa, vive a sua vida espiritual à sombra dos outros. E é justamente aqui nesse ponto que nós precisamos ter bastante cuidado. Porque o crente vencedor é aquele que ouve a direção de Deus. Nós não podemos ter a nossa vida espiritual baseada nas experiências espirituais dos outros. Eu ouvi certa vez de um homem que dizia, para mim, que ele não servia ao Senhor, que ele não ia para a igreja, que ele não buscava andar mais próximo do Senhor, porque a sua esposa não queria. E de fato, até hoje, isso já tem cerca de 10 anos, de fato, até hoje, ele não caminha com o Senhor, ele se separou, a sua esposa não caminha com o Senhor, ambos estão distantes do Senhor e ele sequer está casado com ela. Vida espiritual, relacionamento com Deus é uma coisa pessoal, salvação é algo individual. Nós precisamos buscar nossas próprias experiências com Deus. Como tem sido sua relação com Deus? Sua relação com Deus ela tem sido algo pessoal ou você tem vivido, tem alimentado a sua fé apenas baseado naquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas? É legal, meus irmãos, ver o que Deus tem feito na vida dos outros. É bom, testemunho, ouvir testemunho é algo que nos faz bem,
nos ajuda a nossa fé, ajuda a nossa caminhada, né? Como é gostoso ouvir e nos alegrar com um testemunho dos nossos irmãos. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. E é por isso que Abraão foi um campeão de Deus. Porque Abraão teve as suas próprias experiências com o Senhor. Ló vivia apenas à sombra das experiências de Abraão com Deus. Mas em segundo lugar, nós vemos que Abraão ele foi um campeão de Deus também, porque ele andou por fé, enquanto Ló andava por vista, andava por aquilo que via. A segunda grande diferença entre Abraão e Ló é essa. Gênesis no capítulo 13, agora vamos andar um capítulo para frente, fica com a sua Bíblia aí, que a gente vai seguir os textos. Diz assim, 13, versículos 1 a 10. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Olha como que Abraão era um homem de fé. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Veja que não está falando muito aqui sobre uma vida de adoração de Ló, não. Para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja brigas entre ti e mim, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão se dava muito bem com seu sobrinho Ló, eles se amavam muito. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço que te apartes de mim. Abraão está falando para eles separarem o gado, né? Para eles pararem de brigar. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor. Olha, parecia o jardim do Éden, de tão bonito. Como a terra do Egito. Como quem vai para Zoar. Então, meus irmãos, Abraão e Ló, eles estão tendo problema porque os seus funcionários estão brigando. Então, Abraão ele faz uma proposta para Ló. Ele diz, olha, a terra está aí, o planeta está aí, diante de nós. Escolhe um lugar que eu vou para o outro. Não vamos brigar, não. Nós nos damos tão bem. E Ló concordou. Porém, meus irmãos, ao invés de Ló se ajoelhar e orar e buscar a direção do Senhor para saber para onde ele deveria ir, Ló não fez isso, não. Ló ele vai até um lugar mais alto, ele olha, né, ao seu redor, tudo aquilo que ele podia ver. E aí Ló ele vê a região de Sodoma, uma região que era muito bonita, meus irmãos. Muito fértil. E aquilo enche os seus olhos. E ele fica com medo, talvez, que Abraão queira ir para lá. Porque era um lugar aparentemente melhor do que o resto daquela região. Aqui nessa passagem nós vemos que durante algum tempo Ló ele caminhou junto com Abraão lado a lado. Mas chegou a hora que eles tiveram que se separar. Então no versículo 8, para resolver aquela situação de vez, Abraão ele faz essa proposta, não é? E sabe o que aconteceu? Ao invés de Ló orar, buscar essa direção de Deus, ele simplesmente se guiou pela sua vista. E adivinha para onde que ele escolheu ir? Ele escolheu ir, meus irmãos, para uma região que para ele era boa, que na cabeça dele ele estava fazendo um grande negócio, indo para um lugar mais próspero, talvez até, não sei, né? Não diria passando a perna em Abraão, mas se antecipando a escolha de Abraão. Eu vou escolher um lugar melhor para mim. Só que alguém aqui sabe me dizer, né, você que está aí na sua casa, que lugar era esse? Esse lugar, meus irmãos, para o qual Ló foi, o lugar que Ló escolheu ir, foi Sodoma. Até hoje Sodoma é símbolo de destruição, não é verdade? O andar por vista de Ló o levou para uma das cidades
mais, guarda isso, demoníacas e promíscuas que poderia existir naquela época. O lugar era tão infernal que Deus ele teve que destruir aquela cidade. E nós aprendemos uma lição. O crente vencedor, ele não vive a vida tomando decisões na base da lógica, na base daquilo que ele vê pelos seus olhos naturais. Ele não guia a sua vida pela carne. O crente vencedor, ele não guia a sua vida por vista, por aquilo que ele vê. Ele guia a sua vida pela fé. Cada decisão que ele toma na sua vida, seja sobre o que for, sobre as coisas grandes e pequenas, essas decisões são regadas com oração e com muita fé. Quantos problemas Ló viveu em Sodoma, porque ele não fez suas escolhas de vida buscando a orientação de Deus. Abraão, ele tinha experiências pessoais com Deus. Ele não vivia na aba de experiências dos outros. Abraão tomava suas decisões com base em oração e direção de Deus. Antes de cada escolha, Abraão consultava o Senhor. Ló não fez isso. Ló foi parar em Sodoma, um lugar aparentemente bonito e bom, mas um lugar de morte, de destruição e de trevas absoluta. E o que mais fazia de Abraão um campeão? Abraão, ele tinha, meus irmãos, disposição de obedecer a Deus. Ló, nem tanto. Abraão era um homem obediente ao Senhor. Indo lá para o capítulo de número 19 de Gênesis, lá nos versículos 15 a 16, nós vemos um pouquinho a palavra falar sobre isso. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma sua mulher e suas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, os anjos pegaram a mão de Ló, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Meus irmãos, Abraão ele tinha uma disposição muito grande para servir ao Senhor, para obedecer. Ló era um pouco resistente. Uma outra diferença então entre Abraão e Ló é que Abraão ele tinha essa prontidão na obediência. Quando Deus ele chegou em Abraão e ele disse para ele sair da terra dele, deixar a sua parentela ir para a terra que ele ia mostrar, o que foi que Abraão fez? Meus irmãos, ele pegou as coisas dele e foi. Ele largou tudo para trás. Ele largou a segurança dos seus parentes. Ele largou a sua zona de conforto. Ele largou o lugar onde ele estava acostumado a viver e ele foi para um lugar completamente desconhecido. Deus estava o chamando para um lugar completamente desconhecido, mas ele foi. Anos depois, quando o Senhor pediu para Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, claro que era apenas um teste, você conhece a história. O que foi que ele fez? A palavra nos diz que ele foi fazer o sacrifício. A Bíblia diz que logo de madrugada, ele preparou tudo para a oferta, logo de madrugada, imediatamente depois. Preparou a lenha e o cutelo e saiu com Isaque em direção ao local. Então perceba que Abraão ele era alguém que tinha um coração disposto a obedecer a direção do Senhor. Deus mandava e ele fazia. Agora, o que acontecia com Ló? O que acontecia com Ló? Será que Ló era tão obediente quanto Abraão? Ló, ele escolheu viver em Sodoma. Um lugar terrível, um lugar bonito, mas de muita violência, como se fosse o Rio de Janeiro hoje em dia, não é? Só que muito pior, mais violento, muitos assassinatos, estupros, idolatria, vícios, prostituição, essas coisas estavam em toda parte. Não era um lugar para servos de Deus, mas Ló, ele estava vivendo ali porque ele não fazia suas escolhas de vida baseadas em oração, em direção, em busca. Ele se guiava pela sua própria cabeça. Ele tomava as suas decisões com base no orgulho, na vaidade, na cobiça. Em outras palavras, meus irmãos, Ló ele deixava que a carne tomasse a direção da sua vida. Ele guiava a sua vida pela carne, direcionava a sua vida na carnalidade. Diferente de Abraão,
que antes de fazer qualquer coisa ouvia a direção de Deus. Então Deus ele decidiu que ele colocaria um fim em Sodoma, um lugar de tantos pecados e de tantas trevas. Ele ia acabar com aquela violência que existia em Sodoma. Para isso, ele ia destruir aquele lugar. Porém, meus irmãos, Ló estava vivendo ali dentro. Mas apesar das decisões atrapalhadas de Ló, eu quero que você guarde isso, olha, vem para mim, não distrai não. Apesar das decisões atrapalhadas de Ló, como nós muitas vezes tomamos nossas decisões atrapalhadas, Ló ele era um servo de Deus. Trazendo para os dias atuais, ele servia a Deus, mas ele era um crente morno. Ele era um crente mais ou menos. Ele não levava a vida espiritual muito a sério. E agora, por causa disso, ele estava correndo perigo. Porque se Deus destruísse Sodoma, ele e sua família ali dentro, eles também morreriam. Abraão, sabendo disso, do que Deus ia fazer a Sodoma, clamou por Ló. O resto da história você já conhece, né? Deus ele enviou anjos até Sodoma para alertarem Ló a abandonar aquele lugar, a sair dali, a ir para outro canto. E o que aconteceu? Os anjos de fato foram à casa de Ló. Alertaram Ló que a destruição iminente estava chegando. E no versículo 15 nós vemos a reação de Ló. Será que ele fez como Abraão? Prontidão na obediência? Eu acho que não. Diz assim, olha, que ele demorou, né, no versículo 16. A impressão que nós temos é que ele nem queria sair daquele lugar. O versículo 16 nos fala que os anjos tiveram que segurar na mão deles e puxá-los para fora da cidade. Que dificuldade em obedecer, hein? É como uma criança que não obedece seu pai, o carro está vindo, ele está indo para o meio da rua, o pai tem que pegar a mão da criança e puxá-lo para que ele obedeça. E versículo 16, e como ele estava demorando, ou seja, Ló, os anjos o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Você consegue imaginar? Você se imagina numa situação dessa? Deus ele vai destruir a cidade inteira, não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele envia anjos à sua casa para te alertar. E o que você faz? Você fica encebando, você fica enrolando, você fica demorando. Ló, ele era assim, né? Ló, ele tinha muita dificuldade em obedecer a Deus com prontidão. Mas infelizmente tem gente que é assim. Assim como Ló. Deus já falou o que vai acontecer, Deus já deu a direção certa para seguir, Deus já falou 1, 2, 3 vezes, Ele sabe os caminhos que deve seguir, mas mesmo assim ele teima em desobedecer a Deus e vai quebrando a cara, e vai passando por apuros, e vai passando por dificuldades. Meus irmãos, a obediência é a marca de um campeão, campeão de Deus. O campeão de Deus, ele é alguém que obedece ao Senhor. O que comprova que Abraão foi um campeão em todas as áreas de sua vida. Porque andava debaixo do cajado do Senhor. E Ló não andava. É também, meus irmãos, os seus frutos. Quando nós olhamos para os frutos de Abraão, quando nós olhamos para os frutos de Ló, nós vemos a diferença dos dois. Dois servos de Deus. Um que viveu uma vida extraordinária espiritual e por isso bênçãos maravilhosas, foi um verdadeiro campeão. E o outro um crente morno, um crente fraco, um crente sem compromisso e que por isso teve uma vida espiritual mais ou menos. Não podemos dizer que ele foi um campeão de verdade. Quando olhamos para ambos, vemos seus frutos, nós podemos perceber isso. Pastor, mas de que frutos você está falando? Os filhos. Quando nós olhamos para os filhos deles, nós podemos ver isso. A diferença entre alguém que é um campeão, que a sua vida valeu a pena, e alguém que parece que não. Esse segredo, meus irmãos, está lá na genealogia bíblica. Sabe o que é genealogia bíblica? Quando você começa a ler a Bíblia toda, lá no Velho Testamento, tem aquele fulano, filho de fulano, e fulano, filho de fulano, e fulano, filho de fulano,
e fulano, filho de fulano, quase 3 páginas da Bíblia assim. Aí você pula, e aí depois aí alguém pergunta, você já leu a Bíblia toda? Você fala que leu. Leu nada, porque você pulou genealogia, você não leu a Bíblia toda não. Brincadeira. Mas também é verdade. Genealogia pode até ser uma coisa um pouco chata dentro da Bíblia. Mas é algo importante, que traz segredos para nós. Segredos importantes. Segredos que podem nos ensinar lições. E aqui nós estamos diante de um caso assim, meus irmãos. Quando olhamos na genealogia e vemos os filhos de Abraão e vemos os filhos de Ló, entendemos a diferença entre um crente de verdade e um crente mais ou menos. Alguém que teve uma vida de campeão e alguém que teve uma vida fracassada, espiritualmente falando. Abraão gerou Isaque, um filho que veio da promessa de Deus. Um filho que simboliza Cristo. Isaque simboliza Cristo. O ato de Abraão ser tentado a sacrificar Isaque, ou ser desafiado, melhor dizendo, melhor palavra, nos lembra Deus entregando o seu próprio filho. Isaque é um tipo de Cristo. Isaque foi um dos patriarcas, um dos pais da fé, um servo de Deus que acima de qualquer coisa foi alguém muito abençoado e uma bênção para o mundo todo. Em Isaque também somos abençoados, meus irmãos, por quê? Porque ele é pai de Israel. Em Israel são benditas as famílias da terra. De certa forma, somos alcançados pelas bênçãos de Deus por Abraão, mas também por Isaque. Amém? Então, Isaque como filho de Abraão, Isaque é a semente de Abraão. É o resultado de uma vida campeã. Um filho que deu certo, né? Uma semente fértil nesse mundo. Mas e os filhos de Ló? Quem foram os filhos de Ló? Você sabe? Sabe o nome deles? Pode me falar? Gincana Bíblica? Escola Bíblica Dominical, hein? Se você não sabe quem foram os filhos de Ló, Escola Bíblica Dominical. Ló, ele gerou, meus irmãos, Amon e Moabe. Está lá em Gênesis 19, versículos 30 a 38. Amon e Moabe, os grandes pais de duas grandes nações, os pais de grandes duas nações, os Moabitas e os Amonitas, nações poderosas. E aí você pode dizer, opa, peraí, então eles também deram bem na vida. Então eles também foram uma boa semente, pastor. Então também vale a pena viver como Ló viveu? Não, só que não. Não é verdade esse bilhete. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós vemos que esses dois povos, em diversos momentos, foram uma pedra no sapato de Israel. Povos idólatras, povos problemáticos. Os Moabitas, vamos falar deles. Os Moabitas, eles eram adoradores do Senhor? Não. Eles eram adoradores de Astarte, um deus pagão, deusa da fertilidade. Eles adoravam Baal Peor, divindades pagãs. Eles adoravam Quemos, que era o deus principal, o deus da guerra. Um demônio, que gostava de sacrifícios humanos. Essa gente matava pessoas para sua adoração. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Então nós vemos que entre os Moabitas não saía coisa boa. Um povo que servia a demônios inescrupulosos, que em diversos momentos esteve em guerra com o povo de Deus. E olha, os Moabitas ajudaram a Babilônia a escravizar o povo de Deus. Um dos piores momentos que o povo de Deus viveu foi por causa dessa galera aqui, ó, os Moabitas. Então a gente vê que as sementes de Ló não foram sementes tão boas. E os Amonitas? Ele teve 2 filhos, Amon e Moabe. Os Amonitas, meus irmãos, eram adoradores de Moloque. Eu podia parar aqui. Esse é um dos piores dos demônios, porque esse demônio ele gosta de sacrifício humano. Mas não de sacrifício humano apenas. Tem que ser bebê, tem que ser criança, senão para ele não tá legal. Então a gente vê que uma nação que serve a um Deus desse não pode ser uma nação boa também. Eles eram conhecidos pela sua crueldade na guerra. Sabe quem eram os melhores amigos dos Amonitas? Os filisteus, os maiores inimigos do povo de Deus. E eu vou além, meus irmãos. Salomão,
um dos maiores servos de Deus que já existiu, ele caiu na fé quando ele se casou com uma mulher amonita. A palavra de Deus nos diz que a idolatria entrou dentro da casa de Salomão, do palácio de Salomão, e levou esse que foi um dos maiores servos de Deus à ruína. Então, quando nós olhamos para Abraão e olhamos para Ló, nós vemos a diferença de um campeão, de um crente que andou com Deus, pai de Isaac, com um crente mais ou menos, que levava a vida espiritual de um modo mais ou menos, de um modo morno, que não tinha um compromisso claro com o Senhor, que não tinha intimidade com o Senhor, que não tinha relação pessoal com o Senhor e que gerou sementes tão ruins como Amon e Moabe. Concluindo, meus irmãos, Abraão e Ló foram dois servos de Deus, porém um foi um exemplo de vida vitoriosa, um verdadeiro campeão de Deus. Um deixou um legado que abençoou o mundo inteiro, um legado que chegou até nós. Nós somos conhecidos hoje como herdeiros de Abraão. E o que nós herdamos dele? As promessas do Senhor, promessas de bênçãos espirituais que nos perseguiriam. Já pensou? Por causa de Abraão nós somos tão abençoados que a palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Deus nos perseguem. Olha que coisa boa! Porque Abraão teve uma vida íntegra com Deus. Mas o outro foi um servo de Deus que, quando nós examinamos a sua vida, nós não encontramos muita coisa que nos faça acreditar que ele teve uma vida vitoriosa. Não parece que Ló teve uma vida vitoriosa. Foi um servo de Deus? Foi. Será que Ló está no céu? Muito provavelmente sim, era um servo de Deus. A Bíblia o reconhece como um homem justo. Mas qual a diferença entre os dois? A forma como eles conduziam suas vidas espirituais. A forma como eles se relacionavam com Deus. Eu quero concluir essa palavra nessa noite perguntando para você como você está conduzindo a sua vida espiritual. Abraão, ele simboliza aquele crente quente, aquele crente que está sempre pegando fogo, que está sempre fervendo, que quer esquentar ainda mais na presença do Senhor. Ló, por outro lado, ele simboliza aquele crente morno, aquele que nunca acha que é importante buscar mais seriamente a Deus. Sua vida espiritual é morna, com tendências a esfriar. O que nós queremos? Ser Abraão ou Ló? Abraão é um dos primeiros campeões de Deus, o campeão da fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que vem ao nosso coração nessa noite. E queremos, ó Deus, desde já, pedir ajuda ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos como Abraão. Que possamos levar a nossa vida espiritual com seriedade e fidelidade. Que possamos andar próximos ao Senhor, com integridade, com fidelidade, com intimidade. Afasta de nós, ó Pai, o espírito morno e nos dê um espírito de intensidade com o Senhor, para que possamos viver uma vida extraordinária com o Senhor, uma vida campeã, para a honra e glória do nome do Senhor. Uma vida campeã aos olhos do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Campeões? Somos campeões? Que assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas e muitas vitórias sobre a sua vida. Mas não se esqueça, as nossas vitórias, as nossas conquistas, dependem do modo como nós nos relacionamos com o Senhor. Uma semana muito abençoada. Beijo no coração. Vamos nos vendo por aqui. Até mais. Tem histórias pra contar, personagem espetacular, foi pai da fé. Nunca
abençoou, dividiu com Ló e se humilhou, tudo aceitou. Ser humano imperfeito reconhece que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Cristo que salva tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder do Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Sempre orou com a mulher, alegria quando um filho vier preencher o lar. Deus atende a oração no momento inesperado, então o filho vem. De repente o mesmo Deus lhe pede o filho que cresceu, confiou no Pai, o filho deu. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Cristo que salva tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder do Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Foi Abraão, foi o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Cristo que salva tua alma e vidas pode transformar. Foi Abraão, foi Abraão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu